Abra sua Bíblia comigo, Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 2, e o versículo 7. Lucas, capítulo 2, versículo 7. E deu à luz o seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Tome o seu assento. Este evento maravilhoso, que é o nascimento de Jesus, que foi muito bem falado aqui essa noite, e vemos que este evento que marcou a humanidade, que dividiu o tempo em antes e depois desta data, este evento maravilhoso, que o céu tocou a terra, a eternidade invadiu o tempo dos homens. Aquele que era atemporal se inclinou ao tempo, ao Cronos. O Kairos se abaixou ao Cronos. Os anjos desceram na terra. Deus se fez homem. Ele nasceu em uma cidade chamada Belém, uma pequena cidade, uma cidade que não tinha tanta significância, a cidade do rei Davi, pois também era a cidade da família de Davi. E havia uma profecia a respeito dessa cidade, em Miqueias, capítulo 5, versículo 2, dizendo: E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti sairá o que será Senhor em Israel. As promessas da vinda do Messias estão em toda a Bíblia. Os profetas falaram, os salmistas falaram, em especial o profeta messiânico, o profeta Isaías, que no capítulo 9 ele vai dizer que o povo que habitava em trevas viu a luz, mas sobre o povo que habitava nas regiões de sombra de morte resplandeceu a luz. Isaías está falando de dois povos. O primeiro povo, eles viram a luz, e João vai falar a respeito disso no capítulo 1, que ele veio para que os que eram seus. João escreve no primeiro capítulo do seu evangelho, no versículo 11, eles viram a luz, mas não aceitaram a luz, porque João vai continuar dizendo que as suas obras eram más, não aceitaram a Jesus. Agora Isaías vai falar a respeito de outro povo, e sobre aqueles que habitavam na região de sombra de morte. Era eu, era você, os gentios. Sobre estes resplandeceu a luz. E a vinda de Jesus a este mundo foi algo maravilhoso, que abalou toda a eternidade. Já estava escrito que ali em Belém, na cidade de Davi, nasceria Jesus.
E esse nascimento maravilhoso, que foi falado aqui, que Deus fez homem. João vai escrever que ele tabernaculou entre nós, ele habitou entre nós. E eu me lembro, Philip Yancey, um escritor americano, ele escreveu em um dos seus livros falando a respeito do Jesus histórico, que uma vez os peixinhos do seu aquário não queriam comer e estavam morrendo. E o seu filho disse: eu queria me tornar um peixe como eles, e entrar lá dentro do aquário e dizer a eles que eles precisam comer, senão eles vão morrer. E é exatamente isso que Jesus fez. Ele se tornou como nós, ele adentrou o nosso aquário, ele viveu como nós, sentiu as nossas dores, ele esteve entre nós, caminhou entre nós, e hoje ele pode entender você, e você também pode glorificar a Deus, porque Deus se fez homem para que você também entendesse ele, e ele entendesse melhor você. Deus se fez homem. E nesse texto em que li, vemos que o Deus Todo-Poderoso, aquele que Paulo escreveu a respeito dele, dizendo que ele foi morto desde a fundação do mundo, ele criou todas as coisas, tudo foi feito por ele, para ele, ele estava na criação. E quando vemos em Gênesis capítulo 1, sendo usada a palavra Elohim, Deus no plural, estando ali as três pessoas da Trindade façando, ele estava na criação, ele criou todas as coisas, mas quando ele nasceu aqui na terra, quando o céu tocou a terra, quando a glória de Deus desceu na terra e os anjos cantaram, o Filho de Deus foi envolto em panos e colocado em uma manjedoura, aonde os animais comiam. Sabe por quê? Porque ali na cidade de Belém não receberam José e Maria na estalagem, não teve lugar na estalagem para Jesus. E Jesus nasceu humildemente numa manjedoura. Ele nasceu no palácio. Muitos esperavam um Jesus político, um Jesus que tiraria, o Messias que tiraria Herodes do trono, que se assentaria no trono, porque havia uma promessa a Davi dizendo que nunca faltaria alguém da sua descendência para se assentar ao trono, que a luz de Davi estaria para sempre acesa. Eles esperavam alguém assim, mas o Messias nasceu no meio da pobreza, no meio dos animais, de maneira simples, envolto em panos, mas era o Messias anunciado que ele nasceria, e ele nasceu humilde, porque não havia lugar para ele na estalagem.
Diácono Felipe pregou aqui domingo falando a respeito do Natal comercial que nós estamos vendo. Um Natal de lindos presentes, um Natal de grandes riquezas, um Natal com árvores belas. Mas Jesus nasceu diferente. E se esquece de Jesus. Assim como os moradores de Belém que fecharam a porta para o menino Jesus, hoje alguns também se esquecem de Jesus. Festejam o Natal, mas se esquece do menino Jesus. Se esquece do aniversariante. Os anjos cantaram, a glória desceu sobre a terra, mas o povo estava ocupado com muitas coisas e não perceberam que Jesus nasceu. Mas eu trago uma notícia do céu ao teu coração essa noite: Jesus nasceu. E que evento maravilhoso! Porque nós estávamos condenados ao inferno, e ele, como escreveu Paulo em Filipenses capítulo 2, não teve como usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, se fazendo como os homens, desceu a esta terra, e como homem ele foi servo, como servo ele foi condenado à morte mais horrenda, humilhante que alguém poderia ter, morte de cruz. Esta é a sua humilhação. Ele se humilhou nesta terra, o próprio Deus desceu a esta terra e nasceu, frágil como a criança, porque ele precisava vir a esta terra, porque nós precisávamos de redenção. E o escritor aos Hebreus escreve dizendo que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. E esse menino nasceu para que nós fôssemos livres, para que nós fôssemos salvos. E nós fazemos um contraponto entre o nascimento e a cruz. Que história linda a história do nascimento. Mas lembrar que aquele menino morreu na cruz para que nós pudéssemos ter salvação. Mas nós glorificamos ao Senhor que ele morreu para que nós vivêssemos, para que nós tivéssemos vida. Ele nasceu na estrebaria, na manjedoura. E hoje este Jesus, que foi esquecido lá em Belém, e está sendo esquecido por muitos, ele bate na porta do seu coração. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Tem lugar para Jesus no seu coração? Eles fecharam a porta dos hotéis, fecharam as portas das casas, e nesta casa, talvez o dono da casa disse: não tem lugar aqui, mas eu vou arranjar um lugarzinho para vocês lá, junto com os animais. E Jesus nasceu ali. E eu pergunto a você: ele tem lugar no seu coração?
esse Jesus tem lugar na sua vida? Porque muitos esperam o Natal, ficam olhando até mesmo no calendário, esperando essa data, porque é uma data magnífica, mas se esquecem que Jesus nasceu em Belém. E por que ele nasceu? Você sabe por que ele nasceu? Ele nasceu para depois morrer na cruz, porque nós estávamos condenados ao inferno, e sobre aqueles que habitavam na região de sombra e morte, resplandeceu a luz. Você deixa esse Jesus entrar hoje, fazer parte do seu dia a dia, fazer parte da sua vida? Você deixa esse Jesus entrar em sua vida hoje? Que a história do menino Jesus não fique restrita ao dia 25 de dezembro, mas que a história do menino Jesus faça parte da sua história, porque esta história mudou a sua história. Porque se ele não tivesse nascido, aonde estaríamos nós? Aonde estaríamos nós se Jesus não tivesse nascido lá em Belém? Nós falamos da sua humilhação, mas também depois disso ele foi glorificado, ressuscitou ao terceiro dia e subiu até os céus e está ao lado do Pai. Se coloque de pé, meu amado irmão. Eu não vou ler.